A paz do Senhor, meu querido e minha querida, que a paz do Espírito Santo de Deus seja com você e com toda a sua família, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar com vocês, meus queridos, sobre a fé. E está lá em Hebreus, capítulo 11, apenas o versículo 1 e o versículo de número 2, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aí você deve estar perguntando: irmã, o que é a fé, irmã? Bom, meus queridos, você que vai ouvir essa mensagem, esta oração da noite de hoje, a fé, ela é uma força que nós não temos. A fé nos move para alcançarmos aquilo que na nossa visão humana ainda não foi enxergado, mas que está sendo preparado por Deus ao nosso favor. A fé nos impulsiona a irmos atrás daquilo que ninguém mais acredita, mas que nós acreditamos porque cremos num Deus vivo que tudo pode fazer. Nesses versículos que nós acabamos de ler, fala que os antigos alcançaram testemunhos. Isso significa que aquilo que eles esperavam em Deus foi conquistado, porque eles acreditaram, esperar e confiar em Deus. Como eu falei no começo do vídeo, a fé é uma força que nós não temos. A fé, meu amado e minha amada irmã que vai ouvir essa oração da noite de hoje, esta mensagem. Quando nós sonhamos e buscamos algo por nós mesmos, isso não vai acontecer, porque nada somos e nada podemos fazer sozinhos. Mas quando eu e você escolhemos buscar em Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que para nós é impossível, aquilo que nem mesmo existem na visão humana, se nós buscarmos em Deus, através da fé, Deus vai tornar possível. Deus vai tornar real. Ele vai fazer com que seja concretizado aquilo que você colocou sobre o altar do Senhor, porque você creu, porque você acreditou em Deus. No livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14 até o versículo 25, vai falar sobre a cura do menino endemoniado. Esse menino, ele desde a infância sofria uma opressão. Os demônios que estavam sobre a vida dele tentavam ceifar a vida dele, lançando ele no fogo e na água. E há muitos e muitos anos, o pai daquele menino sofria, porque ele buscou uma solução em muitas coisas, mas não conseguiu encontrar. Até que um dia Jesus apareceu, aleluia. Mas antes de Jesus surgir no cenário da vida deste homem e do menino, ele havia procurado ajuda nos discípulos. Só que os discípulos não tinham conseguido libertar o seu filho. Até que então Jesus, que tinha acabado de descer do monte com Tiago, João e Pedro, chegou naquele ambiente onde se encontrava aquele pai muito perturbado e desesperado, porque não estava encontrando solução para o seu problema. E Jesus chegou. E no versículo de número 21, Jesus diz assim, Jesus faz uma pergunta, na verdade. Jesus pergunta ao pai daquele menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai do menino responde: e ele disse-lhe: desde a infância. E o pai do menino continua falando para o Senhor Jesus: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes, o pai do menino dizendo ao Senhor Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Sabe o que eu entendo aqui, meus queridos, neste versículo? É que não é que aquele homem não estava tendo fé para que o seu filho fosse curado, mas é porque ele já havia enfrentado uma trajetória muito difícil em relação ao seu filho. Se ele falou ao Senhor Jesus que desde a infância o seu filho sofria aquela opressão, então isso significa, meus queridos, que este homem já havia tido buscado ajuda em qualquer lugar, mas ele não havia conseguido. Então, a gente entende aqui nesse versículo que esse homem, ele teve muitas frustrações em relação à libertação do seu filho. Então, isso não significa que ele não estava com fé para que o seu filho fosse curado. Isso significa que ele não estava tendo mais esperança em relação ao seu problema. Por isso que o Senhor Jesus diz: se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. O Senhor Jesus está dizendo: eu sei que você pode até não ter mais esperança, meu filho, mas se tu puderes crer agora, ou seja, Jesus está dizendo: se tu confiares que eu posso curá-lo, tudo é possível ao que crê. E assim, meus queridos, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o menino foi curado e entregue ao seu filho. Eu sei, sabe, meus queridos, essa palavra aqui, ela é muito forte, porque nós não somos diferentes desse homem aqui, desse pai. Passamos por situações muito difíceis nas nossas vidas. E quando a gente acha que vai ter alguma solução, aí o tempo se prolonga mais um pouquinho. Mas com Jesus é diferente. Porque Jesus, ele tem a solução para qualquer problema. Nada para Deus. Sabe o que é nada? Você que vai ouvir essa mensagem, nada para Deus é impossível. Este pai aqui, ele achou que não tinha mais solução para o problema do seu filho, mesmo estando diante do dono da vida. Mesmo assim, ele já estava frustrado daquilo que estava buscando em relação ao seu filho. Mas Jesus dá uma palavra de ânimo a ele: se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Se nós confiarmos que Deus pode fazer ao nosso favor, mesmo que não haja mais esperança, mesmo que você ache que não tem mais solução, mas se você escolher confiar em Deus e acreditar que Ele pode fazer ao seu favor, tudo é possível para aqueles que acreditam que Deus pode resolver, que Deus pode realizar, que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus pode livrar. Tudo é possível ao que crê. Da mesma maneira que Jesus disse essa palavra para este pai: se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Ainda no capítulo de número 11 do livro de Hebreus, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que eu e você acredite que Deus pode fazer. Porque se eu e você não acreditar que Deus pode fazer, o que será de nós? Quem vai poder fazer? As pessoas? O dinheiro? Os bens materiais? Não. O único que pode fazer o impossível ao nosso favor é Deus. O único a qual nós podemos contar, tendo a certeza que nós vamos conquistar e que vamos ser vencedores, é em Deus. Não há outra solução, não há outra saída. E as saídas e as soluções que tem no mundo, elas não são permanentes, elas são passageiras. E você vai ter que voltar ao cenário antigo, tudo de novo. Mas se você fizer como o pai deste menino fez, se humilhar e reconhecer que você não pode, mas que acredita que Jesus pode fazer, tudo será resolvido.
tudo será possível se você acreditar. Ai, irmã, mas já faz tantos anos. Ai, irmã, mas eu não tenho mais esperança. Ai, irmã, mas eu não acredito mais. Aí fica complicado. Porque se você não acredita, como que você quer enxergar o seu milagre? Essa é a fé, meus queridos. É mesmo que não haja esperança, você necessita acreditar, você precisa confiar que mesmo que não haja mais esperança, assim como esse pai pensou que não havia mais, mas ele acreditou que Jesus poderia curar o seu filho. Assim também Deus diz para nós nesta noite que pode estar sendo impossível. Você pode não ter mais esperança. Você pode não ter mais nem saída. Mas se você puder acreditar, se você, meu filho, minha filha, se você escolher confiar que eu posso fazer, tudo será possível na sua vida. O Senhor diz para nós nesta noite. Então faça como esse homem fez. Escolha confiar que Jesus pode resolver o seu problema e tudo vai ser possível ao seu favor. Só confie. Lembre do que eu falei no começo do vídeo. A fé é uma força que nós não temos. Se tivermos fé, nós vamos conseguir vencermos e alcançar testemunhos daquilo que Deus quer e deseja fazer nas nossas vidas. Então hoje, escolha acreditar e confiar que o seu problema para Deus pode ser resolvido e não é impossível, amém? Agora feche os seus olhos aonde você estiver, com fé, crendo e confiando, porque o Senhor, Ele ouve oração ainda, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em primeiro lugar eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade de poder orar a Ti, de poder, Senhor, pregar a Tua palavra, de poder ser boca do Senhor nesta terra. Jesus, nós declaramos nesta noite que nós escolhemos confiar em Ti, acreditar que o Senhor pode fazer, Pai. Ah, Paizinho, aquele homem, mesmo sem esperança, ele escolheu acreditar que o Senhor poderia curar os filhos dele. E assim ele recebeu. O filho dele foi curado, foi liberto daquele mal. Assim também, mesmo que a gente não tenha mais esperança, mesmo que a gente não esteja vendo mais saída, nós escolhemos confiar em Ti. Nós escolhemos acreditar em Ti, de que o Senhor pode fazer, Pai. Nós acreditamos no Senhor. Nós cremos que o testemunho será gerado em nossas vidas através da Tua forte e poderosa mão. Nós cremos que para o Senhor tudo é possível. Nós cremos que nada é impossível para Ti, Pai, porque Tu és grande, está elevado acima de todos, acima de todas as coisas. Tu és o Criador, Tu és o dono da vida. Verdadeiramente, Pai, quando nós vemos ler a Tua palavra, a gente consegue enxergar o quanto Tu és vivo, Deus, o quanto Tu és bom, o quanto a Tua benignidade é eterna. O Senhor chegou e trouxe solução para aquele pai, para aquele menino que já havia tido sofrido tantos anos, Pai, desde a infância. Pai, não importa o tempo do problema, não importa o tamanho do problema, quando o Senhor chega, tudo é resolvido e o Senhor ainda nos dá a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, que nós não conseguimos encontrar em lugar nenhum, somente em Ti, Jesus, aleluia. Jesus, eu não sei qual o problema desta pessoa que vai ouvir essa mensagem, Jesus, mas uma coisa eu sei, é de que o Senhor vê cada ser humano na terra, é de que o Senhor conhece cada situação de cada pessoa na face da terra e de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor é um Pai bom, que sempre está disposto, meu Deus, a nos ajudar, a fazer com que a gente se torne vencedores,
Mesmo que a gente não mereça, Jesus, porque nós não somos merecedores, mas a tua graça, que é um favor imerecível sobre as nossas vidas, ela tem nos bastado, Pai. O Senhor tem cuidado de nós constantemente, Pai. A terra, Jesus, está a cada dia mais se voltando para aquilo que não te agrada. Mas ainda tem corações quebrantados, ainda tem corações humildes que reconhecem que tu és o Senhor. Então, aonde estiver um coração que está acreditando e confiando que o seu problema pode ser resolvido através de ti, Jesus, alcança, Senhor. Entra neste lar, entra nesta vida, neste coração, nesta família. Repreende todo espírito destruidor, repreende todo espírito opressor. Traz a paz, traz a vida para este lar. Sopra, Jesus, um vento de alegria. Sopra, Jesus, um vento de saúde. Sopra, Jesus, um vento de paz, de livramento, de vida, meu Senhor, sobre este lar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, que o problema desta pessoa possa ser resolvido porque ela está acreditando que o Senhor pode resolver. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigada por esta noite. Obrigada pelo fôlego de vida, Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te oro e te agradeço. Fica conosco nesta noite, nos protege. Nós acreditamos que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós acreditamos que nem o mal nos sucederá e nem praga alguma chegará na nossa casa, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Nós acreditamos que quando nós clamarmos a Ti, orarmos a Ti, o Senhor nos ouvirá, porque nós conhecemos o Teu nome, nós guardamos os Teus mandamentos, Senhor. É no nome de Jesus. Guarda o meu lar, a minha família, a minha parentela, a parentela do meu esposo e cada vida que vai ouvir esta palavra de ânimo, esta palavra de alegria, esta palavra de fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu estou vendo pela fé o Senhor visitando o lado desta pessoa que vai ouvir essa mensagem, meu Senhor. Eu acredito, Pai. Pela fé estou vendo o mal batendo em retirada. Porque aonde Jesus chega, o mal não prevalece. É no nome de Jesus, meu Deus, que eu te oro e te agradeço. Amém? E graças a Deus.